Então, pessoal, hoje nós vamos falar do processo ensino-aprendizagem do aluno com dislexia. E aí, como nós podemos estar ajudando essa criança? Olha a frase que Lewis Hamilton falou durante a sua infância. A escola nunca foi um lugar divertido para mim. Como é difícil para todo dislexo, mas a dislexia me deu habilidade para pilotar na Fórmula 1. Então, assim, o aluno dislexo, lá no processo de ensino-aprendizagem, na sala de aula, ele não vai te dar resultados com efetividade, o resultado às vezes que o professor quer. Mas olha, quem é dislexo? Ó, Lewis Hamilton, tricampeão mundial de Fórmula 1. Por que eu estou falando isso? Porque tem um lado criativo do aluno dislexo. Né? Às vezes você olha assim, meu Deus, essa criança não consegue produzir um texto, não interpreta, não cálculo, não raciocina, dá uns resultados totalmente fora do normal, parece que ele viaja e é isso aí. O aluno dislexo, ele é muito criativo, né? O aluno com dislexia, ele tem muita criatividade. Então, se você colocou lá uma prova de tabuadas, né? 5 vezes 2, 10. Ele colocar 8 é porque ele deu uma viajada ali na hora de elaborar e ele pensa de formas criativas. Então, assim, vamos focar no lado criativo do aluno com dislexia, né? O que esse aluno tem de bom que nós podemos estar auxiliando, nós podemos estar ajudando. No caso aqui do Lewis Hamilton, né? Ele diz que a escola nunca foi um lugar interessante para ele, mas a dislexia o habilitou para ser tricampeão mundial de Fórmula 1. É por esse caminho, entendeu, gente? Às vezes o seu aluno ele não vai ser o número 1 em matemática, em português, em produção textual, em biologia, em química, ok? Mas e aí, qual a outra habilidade? Nós vamos ver mais para frente que os grandes inventores, os grandes cientistas eram dislexos, pessoas famosas eram dislexos. Então, assim, vamos estimular o lado criativo dessa criança, o lado produtivo dessa criança, ok? Como fazer que a escola se torne um lugar divertido para o aluno com dislexia? E aí, como nós podemos fazer isso? Nossa, ele não consegue aprender nada, se envolver com nada. Vamos então canalizar para o que ele gosta. Esse aluno ama pintura. Nossa, o mundo dele é pintura, é desenhar. Vamos então fazer um dia da aquarela. Não sei, concurso de pintura. Você tem que estimular o seu aluno. Você tem que gerar efetivo esse aprendizado. Ainda que você precise levar o interesse dele para a sala de aula para que ele consiga se desenvolver no português, na matemática, ok? Ele precisa aprender as outras disciplinas. Então, o que nós podemos usar em favor para que esse aprendizado aconteça? Procurar o que eu falo sempre, em todos os casos. Vínculo com o seu aluno. Parceria com o seu aluno. Troca com o seu aluno. Gerou vínculo, gerou resultados, ok? Estimulando suas habilidades e áreas de interesse. Então, quando você estimula suas habilidades, estimula a sua área de interesse desse aluno, com certeza você vai ter resultados. Como eu falei, o aluno com dislexia, ele é muito criativo, ele gosta de criar, né? Ele tem ideias, ele tem muito lúdico. Então, assim, vamos levar isso então. Se for preciso levar o lúdico para ele produzir, vamos levar o lúdico. Para ele somar, para ele multiplicar, para ele calcular, para ele escrever, para ele ler. Vai ser preciso, tá? Vai ser preciso. Para entender o aluno dislexo e auxiliar no processo de ensino-aprendizagem, o educador tem que entender a mente de um dislexo, para o ajudar a entrar no seu universo e entender o seu interesse, porque ele tem o universo dele. Você entendeu o seu interesse, você chegou lá no aprendizado. Ok? Sendo fundamental uma conversa com a família, o seu aluno, o diálogo, parceria, troca, amor, durante todo esse processo. E a paciência. Falo de novo dos rótulos. Não adianta você rotular e falar que a criança não aprende nada. Nós temos que entender essa criança e estimular essa criança para o aprendizado. O filho precisa se sentir seguro e confiante junto a você. Para o professor, gera um vínculo. Pai e mãe, a criança se sinta segura e gere também o vínculo junto com a família, ok? Então, escola e família conectados juntos para que o aprendizado se efetue.
sendo fundamental nesse processo o trabalho de parceria entre a família e a escola. Durante a observação e busca, vai se deparar com o lado criativo do dislexo, tá? E esse ponto é fundamental, é a partir daqui, desse ponto, do lado criativo do dislexo, que você vai entrar com as demais áreas para o desenvolvimento da aprendizagem. Português, matemática. Descobriu qual é o lado criativo dele, ali você entra para gerar o aprendizado nele. Pois a partir daí vai se desenvolver o processo ensino-aprendizagem. Porque o lado criativo dele é o lado que área de interesse. Se a área de interesse é o que ele gosta. Se é o que ele gosta, estimulou. Ele vai lá, ele vai fazer. Ok? A leitura é a dificuldade mais acentuada para o dislexo, tá? A parte da leitura. E da criança com dislexia. Afetando especificamente essa área, sendo fundamental o auxílio do professor e família, embora sejam inteligentes, rápidas e alertas, tá? A criança com dislexia, elas são inteligentes, elas são rápidas, às vezes até bem agitadas, tá? E alertas. Pode ter dislexia com uma hiperatividade? Pode. Pode ter uma dislexia junto com um TDAH, pode estar tudo conectado, pode. Nem sempre, tá? Mas as crianças com dislexias, embora sejam, elas são inteligentes, elas são rápidas e elas são alertas, porém elas têm dificuldade nesse processo da aprendizagem. Estimulando as habilidades cognitivas, pois ela não afeta a inteligência, e sim o processo cognitivo. Mas Jaqueline, a criança tem dificuldades na escrita e ela é inteligente, como assim? Sim, porque para aprender ela precisa do cognitivo, não da inteligência. Ok? Ela é inteligente para desenvolver as coisas, mas porém não consegue processar para o cognitivo. Então é lá que você tem que gerar interferência para gerar o aprendizado. Desenvolvendo a criança com dislexia através das habilidades cognitivas. Qual é a habilidade cognitiva dessa criança? Temos que descobrir. Trabalhando com a música, rimas, vai estimular ritmos e concentração, tá? Rimas é muito bom, a música, você levar parlendas, levar rimas para poder estar trabalhando em sala de aula, para estar desenvolvendo. Quer trabalhar a leitura com rimas, tá? Trabalha rimas, leva rimas, porque vai gerar um interesse. O dislexo gosta muito desse tipo de atividade e ajuda muito a rimas a criança com dislexia. Se a criança gosta de pintura, estimule, cria momentos lúdicos através dessa área de interesse, vai para a área externa da escola, na sala de aula, pendure, coloque, estimule a criatividade para que isso realmente se efetue, ok? Alunos com dificuldades na aprendizagem, na escrita, quando estão com crianças que não apresentam dificuldades, preferem não escrever para não se expor, necessitando de mais apoio por parte dos pais, dos professores, para se sentirem encorajados a construírem o texto. Então, um cuidado que temos que ter. A criança está em turma, todos conseguem desenvolver e ele não, tá? Ele vai se travar mais ainda. Então, é o professor já sabendo disso, já sabendo da dificuldade da escrita, da leitura da criança com dislexia, e sabendo que se ela estiver numa turma onde todo se desenvolve e ela não, ela vai travar, vai bloquear, pode até ter comportamentos hiperativos para agitar. Então, o professor tem que ficar atento a já trazer uma atividade direcionada para que isso não aconteça e consiga incluir essa criança nas demais atividades, ok? E lembrando, pessoal, a criança com a dislexia, ela vai precisar de um acompanhamento psicopedagógico, algo estruturado, específico para coordenação motora, para escrita, em caso tiver uma disgrafia, né? Se a descalculia também tiver, que é a parte da matemática. Então, assim, é preciso um acompanhamento fora da sala de aula. O professor está ali atuando, a família também, equipe multidisciplinar, né? Um trabalho de reforço educacional, tá? Nada rotulando a criança, nada com gritos. Sempre eu repito isso, porque isso bloqueia mesmo o cognitivo da criança. E nós sabemos que o dislexo precisa estimular o cognitivo. Precisa de atividades que estimulem diretamente no cognitivo do dislexo. As áreas cognitivas, ok? Então, pessoal, se a criança tem essa dificuldade na escrita, se ela tem essa dificuldade na escrita e na leitura, ela pode inventar situações para não precisar ir na escola. Então, o que fazemos nesse momento?
precisa acolher essa criança, tá? Acolher, trazer para si. Uma dica é fazer um livro, fazer uma leitura divertida, né? Vai estimular o interesse dela. Então, assim, você pegou algo que ela precisa, que é estimular a leitura, ela precisa estimular a escrita. Então, quando a criança escuta uma pessoa lendo para ela, você está estimulando o desejo de aprender a ler, de escrever e de manusear livros. Ainda que ela não saiba ler e escrever, faça isso. Senta aqui, calma, vai para a escola assim, entendeu? E lá na escola, fazer esse trabalho em casa, mostrar para ela, olha que legal, pega um livro legal, um tema que a criança gosta. Olha, isso aqui tudo você vai ter lá na escola. Olha que legal esse aprendizado, entendeu? Levando sempre para um lado assim divertido, que vai ser bom para ela, levando a criança a ter essa consciência desse benefício. Sempre apresentar para a criança com dislexia que ela é inteligente. Você é muito inteligente, você pode, você é capaz, nós vamos conseguir isso juntos. Sempre usando assim dessa forma, nunca dizendo que ela não pode. Olha como você é bom nisso. Que nem eu falei no início do Lewis Hamilton. A escola para ele nunca foi um lugar atraente. Porém, a dislexia o capacitou para ser tetracampeão em piloto de Fórmula 1. Então, assim, olha como você é bom nisso. Olha os desenhos que você faz. Olha a sua pintura. Olha como você é excelente para fazer essa colagem, ok? O que essa criança é bom? Olha como é que você joga bem esse futebol. Olha como é que você joga bem esse vôlei. Olha como você nada bem, ok? Olha como você brinca, como você é esperto para resolver essa situação nesse jogo. Olha, ok? Você vai perceber o que essa criança é boa e vai dar relevância, dar positividade naquilo que ela se desenvolve bem. Porque ela precisa de ajuda para organizar as ideias durante a escrita da redação e nesse momento o auxílio do lúdico ajuda, tá? Também não pode deixar a criança sozinha. Quando eu falo do auxílio do lúdico tá aqui o jogo, tá aqui a atividade, faz aí e sai. Não, a criança vai ser conduzida, ela precisa de ajuda na escrita, ela precisa de ajuda na produção, ela precisa desse auxílio. Então ela precisa de um adulto que a conduz, que a direcione para esse processo, que mostre o caminho. Olha, o processo é esse, o caminho, entendeu? Que esteja conduzindo ela como ela deve fazer. Tá? Dando essa direção em todo o processo. Eu dei o mesmo exemplo do TDAH, tá? Que é a produção divertida para criança também com dislexia. Resolve, é muito bom, tá? Você cria o cenário e dentro do cenário a criança vai fazer uma produção verbal para você, tá? Da situação. E quando ela for produzindo de forma verbal, você dá canetinha, dá lápis de cor, dá folha e você fala para ela, agora vamos colocar isso no papel? Vamos ver como isso se desenvolve na escrita, ok? É fundamental a ajuda profissional para a manutenção das dificuldades apresentadas, para estimular a leitura, livros com temas de interesse do dislexo. Incentivar a leitura é fundamental e agregado à área de interesse se torna mais receptivo. Então, quando é o que eu falei, quando você estimula a leitura dentro de um tema que essa criança goste, se ele gostar de Fórmula 1 e você levar a leitura, livros nessa área, com certeza a leitura dele vai ter uma excelente desenvoltura, um interesse, sempre aquele quero mais, porque tem que ser na área de interesse da criança. A pessoa com dislexia pode ser inteligente, produtiva e, por que não, genial. Isso aí. Ela pode ser inteligente, produtiva e, por que não, genial. Não vamos limitar essa criança. Não vamos achar que essa criança não pode ser um gênio na área a qual ela se destaca. Porque ela pode sim. Alguns famosos que tiveram transtorno e que não só levaram uma vida normal, como fizeram coisas incríveis ao longo da sua jornada. Quem foram essas pessoas, gente? Vamos ver. Albert Einstein, Henry Ford, Leonardo da Vinci,
Pablo Picasso e o Walt Disney. Então, assim, o Walt Disney, então, olha quanto lúdico na vida dele. Entendeu? Então, gente, nós precisamos pegar essa criança e direcionar para aquilo a qual ela está sendo canalizada e estimular. Não rotular também essa criança com dislexia, levar estratégias pedagógicas para que ela possa estar se desenvolvendo e estar ali atuando de forma lúdica em sala de aula, tá? Estimule o lado criativo do seu aluno com dislexia, tá bom, pessoal? Que essa aula possa acrescentar bastante no seu dia a dia aí, com o seu aluno e com o seu filho em casa.